Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e se por um acaso ainda não for inscrito, se inscreva no canal, beleza? E se quiser ver relatos que não tem assombração, vai lá pro meu outro canal, o Conto pra Ana, o link tá aqui na descrição, tá bom? Então vamos para o relato de hoje, que é este. Agora vocês verão a bruxa. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Sou eu de novo. O Ciclaninho da Quebrada. Eu fiquei tão contente quando vi que você leu o meu relato, O Demônio que Me Persegue. Eu fiquei feliz em ver que você conseguiu lê-lo perfeitamente. Sinal de que eu não escrevo tão ruim quanto imagino. Novamente, já vou logo pedindo desculpas pelos erros ortográficos e dizer que todos os nomes já estão todos trocados. Irei dividi-los em subtítulos para um melhor entendimento e para a organização do texto. Bora lá! Apresentações. Como já mencionei, eu me chamo Ciclaninho da Quebrada. Moro atualmente na Bahia e não pretendo mais morar em Guarulhos. Eu havia mencionado no relato anterior que eu pretendia morar em Guarulhos, mas não mais. Hoje eu tenho 24 anos, moro com a minha mãe, mas ela passa a maior parte do tempo trabalhando no Espírito Santo, então eu fico mais sozinho. Esse relato não aconteceu comigo, ocorreu com a minha mãe e com suas 3 amigas, mas eu estive presente. O início. A maldição foi lançada. O ano era 2009 e eu estava com os meus 8 anos de idade. Morávamos na minha cidade natal e a minha mãe tinha o costume de ficar até de madrugada nas calçadas, conversando com as suas 3 amigas e alguns outros conhecidos. Como alguns conhecidos tinham filhos da minha idade, eu ficava ali brincando com eles no meio da rua. A minha mãe tinha 3 amigas que eram irmãs. A mais velha, que se chamava Mariana, a do meio, que se chamava Gisele, e a mais nova, que se chamava Olívia. Mariana tinha um ex-esposo. Ana, eu tinha um medo tenebroso desse homem. Só de vê-lo, eu já começava a chorar. Eu nunca nem entendi o porquê. Nesse dia que ficamos até de madrugada na calçada, por volta da meia-noite e alguns quebrados aí, o ex-marido da Mariana apareceu, bêbado, caçando briga com ela. Óbvio que a minha mãe e as irmãs da Mariana a defenderam. Mas, Ana, o homem pirou de vez. Ele começou a gritar e a xingar vários nomes horríveis no meio da rua. Chamou pela desgraça. Olhou para minha mãe e suas 3 amigas e falou assim: agora vocês verão a bruxa. Ana, o homem começou a desenhar uma estrela estranha no chão enquanto xingava horrivelmente a minha mãe e as amigas dela. Após terminar de desenhar no chão, ele saiu e continuamos ali mesmo. Quando o sono de todo mundo chegou, cada uma foi para sua casa, que ficava ali uma do lado da outra também. Minha mãe e eu fomos para nossa casa e junto conosco foi o namorado da minha mãe. Aquela noite não seria fácil para nós, afinal, a maldição já tinha sido lançada. Primeira aparição, o que rondou a nossa casa. A minha mãe relata que era por volta aí de umas 3 e pouco da manhã quando acordou com um barulho enorme no quintal da casa. A nossa casa não tinha muro e morávamos numa esquina. Minha mãe, assustada, acordou o namorado dela e ele também pôde ouvir o barulho vindo de fora, principalmente na parte ao redor do quarto dela. A minha mãe levantou e veio até o meu quarto para ver se estava tudo certo comigo e eu estava dormindo que chegava a babar. Ana, aquele barulho ao redor da casa aumentava cada vez mais e passamos a ouvir pisadas fortes de cavalo no quintal e até coice na parede do quarto dela. Era possível ouvir. Eu falo isso e me arrepio todo. Pisadas e pisadas eram ouvidas do lado de fora, né? E os coices nas paredes de casa, tudo isso só aumentava. Depois de alguns minutos, começaram a ouvir relincho de cavalo.
Ana do céu, nenhum dos dois tiveram a coragem de sair para ver o que realmente estava acontecendo lá. A minha mãe entendeu que aquilo não era normal e se lembrou do que o ex da Mariana havia dito, e elas, naquela hora, lá na calçada, não, tinha dito a elas, né, naquela hora ali na calçada. Minha mãe pegou uma pequena Bíblia que tínhamos em casa e começou a ler o Salmo 91, e foi só assim que aquilo cessou. Pela manhã, bem cedo, a minha mãe e o namorado dela acordaram e foram até o quintal para ver se tinha alguma coisa. E pasmem, não tinha nenhuma pegada de cavalo no quintal, a não ser um arranhão de garras de um animal indefinido. Como pode aquele barulho todo de cavalo de madrugada e aqueles coices não terem deixado nenhuma pegada, ou mesmo, sei lá, ter danificado a parede? O que era aquilo, Ana? Era mesmo um cavalo? Até hoje não sabemos o que era. Segunda aparição, alguém na cortina da Mariana. Pela tarde, a Mariana pegou algumas roupas do varal e jogou em cima da cama dela para começar a dobrar. Ela relata que naquela tarde estava sozinha. Assim que começou a dobrar as roupas, sentiu sede e foi tomar um copo d'água na cozinha. Quando Mariana voltou para o quarto, sentiu uma sensação estranha, mas não deu muita atenção a isso e continuou a dobrar as roupas. Dobra 1, 2, 3 peças de roupa e começa a ficar mais forte aquela sensação estranha. A sensação de estar sendo observada. Mariana relata que ao olhar para a cortina branca da parede do quarto dela, viu a silhueta de um homem atrás dessa cortina. Nessa hora, ela gelou dos pés à cabeça enquanto aquilo estava ali, parado, a observando. Mariana correu para a porta da sala, gritou por sua mãe, que morava ao lado, para vir correndo para sua casa. Quando sua mãe chegou, Mariana comentou o que estava acontecendo. Quando entraram no quarto e olharam atrás da cortina, não tinha absolutamente nada nem ninguém mais ali. A mãe da Mariana começou a orar dentro do quarto enquanto ambas se arrepiavam dos pés à cabeça. Ela tem certeza absoluta que ali não era alguém encarnado. Se tratava de algo espiritual e com uma energia muito pesada. Agora, o que era aquilo, Ana? Ou melhor, quem era aquilo? Ela se lembrou do que o ex dela havia dito, né, naquela madrugada, que elas veriam a bruxa. Era bruxa ou bruxo? Era um homem, era uma silhueta, uma pessoa, alguma coisa. Credo. Terceira aparição, de quem era aquele pé preto? Bom, Olivia ainda morava com a mãe dela, ao lado da casa da Mariana. Naquela tarde, estava somente Olivia e sua mãe em casa. Enquanto Olivia lavava a louça, ela ouviu um grito, o grito da irmã chamando a mãe dela, mas achou que não era nada demais e continuou na pia lavando as louças enquanto a mãe foi ver o que era o caso anterior da Mariana, é isso? Olivia relata que quando ouvia... Tem um cabelo na minha boca? Olivia relata que quando ouvia sua mãe orar na casa da irmã, começou a sentir um fedor de coisa podre dentro da cozinha. Ela ficou sem entender porque não vinha dos pratos aquele odor. Aquilo lá não estava ali antes. Quando Olivia olhou para o chão ao lado dela, um pouco para trás, ao lado e um pouco para trás, ela viu um enorme pé preto masculino. Sim, Ana, um pé horroroso que tinha unhas totalmente grossas e amareladas. Nessa hora, ela olhou para trás e não tinha absolutamente ninguém. Ana, será que aquele pé era daquela silhueta masculina que apareceu no quarto da Mariana? Silhueta masculina. Que caramba, tem um cabelo em algum lugar. Então, era uma silhueta masculina. Agora, e a bruxa? Bruxo, não sei. Esse cabelo tá me irritando. Eu não tô achando ele. Então, era uma silhueta masculina. Agora, mas se a sombra tava lá, o pé tava aqui, acho que não era a mesma coisa.
Mas era uma perturbação, uma perturbação. Cadê? De quem era aquele pé? Com certeza... Não, onde estou? Nessa hora eu olhei para trás. Será que o pé era daquela silhueta masculina? Será que o que estava no quarto da Mariana foi para casa da Olivia no momento da oração? Ah, sim, porque a hora que ela chamou a mãe, a coisa já tinha desaparecido. Só que aí apareceu ali, né, depois para ela, entendi. No momento da oração, ele foi lá para casa da Olivia. De quem era aquele pé? Com certeza aquele fedor vinha daquele ser, porque ela diz que o odor desapareceu do nada também. Bom, quarta aparição, a paralisia da Gisele. Então, foi aparecendo de uma por uma alguma coisa, né? Olha, na mesma madrugada que aconteceu aquilo com a minha mãe, a Gisele relata que ocorreu algo também com ela. Gisele falou que foi dormir normalmente, mas acordou pela madrugada com o seu corpo totalmente imóvel. Ela disse que nunca dormia de barriga para cima. Nunca dormia de barriga para cima porque achava desconfortável. Mas naquela madrugada, acordou de barriga para cima. O quarto estava parcialmente escuro, mas ela conseguia ouvir miados de gato dentro do quarto dela, rondando a sua cama. E um detalhe aqui é que a Gisele não tinha gatos. Então, que miados eram aqueles? O medo tomou conta e ela começou a olhar para os cantos do quarto quando de repente pula em cima da cama dela um gato preto. Olha, se fosse eu já falei, ai menino, o que tá fazendo aqui de gato preto, né? Mas ele falou, opa, peraí, que eu não tenho gato, esqueci que eu não tenho gato, mas tudo bem, pode ficar. Olha só, se a assombração quiser aparecer pra gente, que vem em forma de gato, que a gente deixa tudo entrar. Bom, continuando. E pulou, né, na cama dela um gato preto. Sim, era um gato totalmente preto e mais escuro que o próprio escuro. Isso era diferentão, então. Aí ela disse que faltou desmaiar de medo, imagina o susto. O gato, Ana, ficou andando em cima da cama dela enquanto dava aqueles miados extremamente altos. O gato subiu em cima dela, deitou e começou a encará-la. Ela não fez carinho no gato? Gente, eu não consigo me imaginar numa situação de um gatinho preto subindo na cama e deitando em cima de mim. Eu fico fazendo carinho no gato. Vamos amassar pãozinho. Mas o gato era estranho, né? Acho que ele dava uma sensação ruim, não sei. Mas ele... eu ia fazer cara. Não sei que ele viesse me dar uns tapas, né? Morder, aí o negócio... Ô, gato, o que é isso? O gato deitou em cima dela e começou a encará-la. Gisele relata que aquele gato ficou ali olhando para ela por uns 2 minutos ou mais. E ela não fez carinho no gato? Ainda gelada de medo, começou a orar, pedindo para Deus expulsar aquilo dali, e só assim o gato saiu de cima dela, pulou no chão e desapareceu. Gente do céu, só consigo lembrar de Coraline. O corpo dela voltou ao normal e ela imediatamente... ela estava paralisada. Detalhe que eu esqueci, ela estava paralisada. Então provavelmente o gato estava no astral. Aí, né, ela voltou ao normal, imediatamente acendeu a luz, verificou todo o quarto e não tinha nada. Abriu uma Bíblia no Salmo 91 e colocou debaixo do travesseiro e só assim conseguiu pegar no sono. Depois das aparições. Bom, depois que tudo isso ocorreu, novamente ficaram outra madrugada conversando na calçada, né, agora para contar os babados, e acabaram falando o que tinha acontecido com elas. Nós ficamos pasmos com tudo, Ana. Pasmos, né? Com tudo. E para acabar de completar, o ex-marido da Mariana apareceu novamente e falou com elas. Disse assim, eu falei que vocês iam ver a bruxa. E saiu do nada. Passou só para falar isso. Ele já tinha a resposta boa na boca ali, ó. Você fala assim, nós vimos, meu amigo. Agora você se prepare. Ai. O que aquele homem fez, Ana? Tudo aquilo foi visto depois que ele lançou aquelas palavras. Será que tudo isso aconteceu só pelo que ele falou e desenhou no chão? Ele fez algumas outras coisas quando saiu de lá? Acho que não fez, não. Acho que, assim, as coisas... Ele já devia ter umas coisas esquisitas junto com ele. Direcionou, jogou, falou... Bom... Pode ter a ver, mas não aconteceu nada além disso. Vamos continuar lendo.
pelo que eu vi, foi só umas aparições, uns negócios assim, e tchau. Ah, vocês viram a bruxa, tá, e daí? Dá vontade de falar, acabou, Jéssica, né? Então, continuando. Cadê? Será que ele fez mais alguma coisa? Acho que não. Aquele homem era carregado de coisas ruins. Olha lá, é isso. Passou lá, falou porcaria, jogou umas coisinhas ruins lá atrás dos outros. Quando ele era casado com a Mariana, ele a agredia direto. A coitada era toda mole e nunca revidava ou buscava por ajuda. Quando ela conseguiu se separar dele, ele foi até a casa dela e começou a xingá-la com palavras de baixo calão. Quando ela foi lá para fora e pediu... Quando ela foi para fora e pediu para que ele se retirasse... Quando ela conseguiu se separar dele, ele foi lá, começou a xingar ela, aí ela conseguiu sair da casa, pedir para que ele se retirasse, senão ela ia chamar a polícia. Aí, quando ela falou isso, ele partiu para cima dela, a agrediu no estômago, fez com que ela caísse no chão se contorcendo. E aí, chamaram a polícia? Agora que tinha que chamar. Prender em flagrante. Depois disso, ele foi até minha casa e começou a xingar minha mãe, do nada, no quintal. Já tô sem paciência com esse homem. Minha mãe foi até ele, mandou ele respeitá-la e procurar o que fazer. Nessa hora, ele pegou nos cabelos da minha mãe e aí minha mãe enfiou os dedos na boca dele e começou a coisar a bochecha dele assim, que chegou a ver o sangue escorrer. É isso aí. Pensa o quê? Pode fazer o que quer, a hora que quer, quem quer, vai tomar uma também. Eu comecei a chorar. Ai, tadinho, né? Imagina a criança vendo isso também. Eu comecei a chorar e comecei a puxar a camisa dele e a gritar, não, minha mãe, minha judiação. Que levou esse homem, que eu tô com raiva desse homem. Ele cortou o cabelo da minha mãe quando sentiu o sangue escorrendo na boca dele. E a minha mãe continuou, isso aí. Isso não é ali. Nessa hora, Mariana veio correndo e pulou nas costas dele, apertando seu pescoço. Tem que dar um mata-leão. Nunca mais ele quis saber de afrontar minha mãe. Olha lá, tá vendo? Quando toma uma, aí fica pianinho. Remédio pra doido é achar alguém pior que ele. Exatamente. Aquele homem me causava um medo terrível. Provavelmente, ele sendo criança, ele já sentia o que tinha junto com esse homem. A energia baixa, a vibração baixa, o que mais vinha acompanhando ele. É isso que criança vê muitas vezes. Às vezes não vê, sente, né? Então, inclusive, ele já chegou a agredir a irmã dele. Também agredia todo mundo mais fraco que ele, né? Bonitão, porque pega alguém do tamanho dele. Pega alguém, aí não vai. Aí não tem, né? Ele quebrou um copo de vidro no rosto dela e ela desmaiou. Aquele homem era pesado demais, não andava sozinho. Inclusive chegou a ser preso. Que novidade, foi pouco, foi preso pouco. Devia ter... Ai, cala-te boca. Encerramento. Bom, Ana, esse foi o relato. Espero que seja lido porque eu tô desde as 11 da manhã escrevendo e agora já são quase 6 horas da tarde. Fiquei muito feliz por ter lido o meu relato e se esse também for lido, eu escrevo sobre a minha antiga casa. Casa essa que onde víamos coisas tenebrosas. E é isso, Ana. Beijos do Ciclaninho da Quebrada. Um beijo pra você, obrigada. Olha aqui, eu não fico nem assim com as assombrações que apareceram, né? Ai, foi assustador, foi... Eu fico mais com raiva do fulano. Cara, o que vocês fariam? Não pode falar muito assim, o que vocês fariam não, assim, só dentro do que pode ser dito, o que vocês fariam em relação às assombrações ou em relação à benção desse homem? Então é o que eu digo assim, uma pessoa pesada, uma pessoa ruim, porque tá cheio de coisa atrás, porque é ruim. As coisas não vêm gruda sozinho. A pessoa tem atitude, tem, né? E aí vira aquela coisa, uma coisa puxa a outra. A pessoa é ruim, aí atrai uns negócios ruins, que faz fazer mais coisa ruim, e aí o negócio vai ficando, né? Pesado, e pesado, e pesado. Aí ele encasqueta com uma pessoa, até encontrar o dele, né?
E aí a gente entra na parte física, encontrar o dele no físico, tomar uma bem tomada no meio da fuça. E tomar dele também no espiritual, porque uma hora ele encontra dele, lá também. É isso. É isso. E bêbado ainda? Eu queria atualizações. Ai, meu Deus. Bom, este foi o relato. Mas e a bruxa? Era a bruxa? Vai ver a bruxa. Não sei, viu um gato preto que não fez nada. Chegou no astral, andou, deitou ali. Eu penso que, não sei nem se isso daí era coisa ruim, se não era proteção. A silhueta atrás da cortina. Não fez nada também, tava ali, depois não tava. E o mais assim, eu acho que foi o pé feio ali do lado, cheirando ruim, que depois sumiu também, né? E foi isso, foi o gato, a silhueta na cortina. Teve mais uma coisa? Tá, porque aconteceu uma coisa com cada um, né? Tá me fugindo uma situação aqui. O cavalo, né? O barulho, o coice também foi muito estranho. Mas eu acho que essas situações, talvez a do cavalo, tudo ocorreu, como a gente diz, né? Quando um lance de, não sei se é no astral que acontece, se é na nossa mente, se isso trabalha na nossa mente, porque, mais uma vez, não tinha marcas, né? Como ele disse, impossível não ter marca, não ter pegada, por tudo que a gente ouviu. Então, não sei que forma se acontece. Agora, sei lá, na cabeça dele, ele evocou alguma bruxa, alguma coisa, mas veio outras coisas, talvez, sabe, uns eguns, uns negócios assim, perdidos, zoado por aí, tava acompanhando ele, mas não fez nada, pelo que entendi, não conseguiu fazer nada além de dar um susto, né? Porque você fala, o que é isso aqui? Mas é isso. Agora que volte tudo nas cacundas dele. Bom, pessoal, este foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Se tem uma história parecida, envie o seu relato pra gente. E se for comentar, que seja com respeito. Né? Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.